A paz do Senhor Jesus. Esses 4 homens da capa deste vídeo, ou seja, Ailton José Alves, Isaac Silva, Cândido de Freitas e Joel Teixeira. Esses 4 homens estão sendo ou foram denunciados por um pastor, colega deles, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado em Pernambuco. Eles foram denunciados num esquema de furto do dinheiro público, do dinheiro dos pagadores de impostos do estado de Pernambuco. Esses 4 homens que vão aos púlpitos, aos cultos, doutrinar você, falar de santidade para você, admoestar você, ensinar você, pregar, abrir a Bíblia e pregar de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes até tirar a lágrima dos seus olhos. Pois é, irmãos, eles precisam se pronunciar. Precisam dar satisfação à igreja. Porque existe uma acusação, um depoimento formal de mais de 5, de mais de meia dúzia de pessoas. De que o Ailton José Alves criou, administrou, manteve um esquema de rachadinha por quase 10 anos dentro da sua gestão, da administração da IEADPE. E não somente ele participava, como muitos outros pastores e esposas de pastores se beneficiavam desse esquema de rachadinha, desvio do erário público. E você quer saber? Esse esquema, essa organização, essa administração, existe um depoimento no Ministério Público, dado por esse pastor e por sua esposa, que as tratativas, as administrações dos diversos problemas, da rachadinha, da partilha do dinheiro furtado do Estado, essa administração, essas tratativas eram feitas durante os cultos de ceias no Templo Central. Por quê? Porque conforme eu vou deixar aqui o depoimento desse pastor para vocês, irmãos, é coisa muito grave. Olha, são esses homens aí, olha. Ailton José Alves administrando, Isaac Silva, Joel Teixeira e Cândido de Freitas. São eles que estão aí na Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Os nomes deles estão lá, assim também como no Ministério Público de Pernambuco. Independentemente do curso dessa investigação, o Estatuto e a Palavra de Deus desautoriza, reprova a estadia desses homens como pastores. Então, você, igreja, 1,5 milhão de membros, não vai fazer nada? Vai continuar sendo ensinada, administrada, admoestada, doutrinada, ensinada, corrigida, dirigida por esses 4 homens acusados de furto? Assistam aí. O depoente afirma que pensava que ia ser registrado como um empregado daquele templo. É exemplo das pessoas de fulano de tal e fulano de tal, que acredita que chegou a receber um mês de salário pago na tesouraria no Templo Central da IEADPE, que esse valor correspondia ao mesmo que ele recebia na Casa Publicadora, que passado este tempo foi procurado pelo deputado Adalto Santos, olha só, recém-eleito, que teria lhe falado que já havia conversado com quem? Com o pastor Ailton José Alves, e que o depoente ficaria recebendo pelo gabinete do deputado Adalto Santos, com cargo comissionado, mas presta atenção, mas continuaria trabalhando no Templo Central, que ao ouvir a proposta, questionou ao deputado sobre a regularidade dessa nomeação. E o mesmo afirmou que não se preocupasse, pois nem precisaria ir lá, que o depoente aceitou a proposta. E conforme lhe foi dito, continuou trabalhando no Templo Central, que este fato se deu no ano de 2011. Que recebia seus vencimentos no gabinete do deputado Adalto Santos, que o depoente afirma que seu trabalho não guardava nenhuma relação com aquele que deveria ser desenvolvido por um funcionário que exerce o cargo de assessor parlamentar, que recebia seus vencimentos na integralidade, que passado cerca de 12 meses através do deputado Adalto Santos, tomou conhecimento que este havia conversado com quem?
com o pastor Ailton José Alves, e o depoente seria exonerado do cargo de assessor parlamentar, pois temia aqueles que algo fosse descoberto. Aqueles quem? O pastor. Que algo fosse descoberto, seria exonerado do cargo. Agora veja só, que de direito foi contratado pela instituição Assembleia de Deus, tendo sua carteira de trabalho sido assinada. Este fato ocorreu em 2012. Que quando contratado na Assembleia de Deus, continuava recebendo o mesmo valor de salário do gabinete do deputado Adalto Santos, que é a situação descrita no parágrafo 4º, que eu não sei qual é, lá do processo da representação, não se coaduna com aquela vivenciada pelo depoente. Que na realidade, o contido neste parágrafo chegou ao conhecimento do depoente através dos comentários de terceiros que trabalhavam nos departamentos do Tempo Central da Assembleia de Deus. Que no ano de 2016, o depoente assumiu as funções de ministro da Assembleia de Deus no município tal, permanecendo até o mês de outubro do ano 2017. Que quando se refere no parágrafo 8º a não concordância com os abusos do pastor Ailton José, ressalta que são aqueles que se atinam a relações internas das Assembleias de Deus, nada tendo a ver em relação aos fatos da presente representação. Que em relação à nomeação de sua esposa, a senhora fulano tal, para o gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, afirma o depoente que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse que precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar no gabinete da vereadora Aimee Silva, tendo o mesmo na oportunidade dito que seria a esposa do depoente. Que o deputado só conhecia a esposa do depoente através do culto. Que nesta mesma oportunidade o deputado deixou bem claro ao depoente que ela não iria trabalhar diretamente no gabinete, mas que utilizaria o seu nome e em compensação daria R$500 a ela. Que este fato ocorreu no ano de 2013, que o depoente disse para o deputado que sua esposa, a senhora fulano de tal, não gostava dessas coisas, que o deputado disse ao depoente que o pastor Ailton José Alves, aqui está Ailton Santos, pastor Ailton Santos, Ailton José Alves, já estava sabendo, e a comissão do projeto de cidadania, e ele disse lá no Ministério Público que não existia projeto de cidadania. Também estariam cientes deste procedimento, e este projeto, vocês vão aí, ver aí quem administrava era pastores da igreja, que a comissão do projeto de cidadania era formada pelos seguintes pastores, olha aí o que eu falei, veja, Cândido Freitas, Isaac Silva, Joel Teixeira e do engenheiro da igreja José Luiz, este falecido, que a esposa do depoente aceitou a proposta do deputado José Adalto dos Santos por obediência ao depoente, que a esposa do depoente trabalhava em casa na confecção de fardamentos, ratificando dessa maneira que a mesma nunca prestou serviços no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, durante o mandato inteiro, de janeiro de 2013 a maio de 2016. E o depoente e sua esposa não possuíam qualquer tipo de relacionamento com a vereadora Aimee Silva de Carvalho, que a candidatura da vereadora Aimee Silva de Carvalho também fez parte do projeto Cidadania, que nos primeiros meses, devido à restrição no cadastro de sua esposa, a mesma recebia seus vencimentos na boca do caixa, geralmente acompanhado de um assessor da vereadora Aimee Silva, oportunidade em que lhe era dado os R$500, que após ter sido solucionada a pendência cadastral de sua esposa, a referida recebeu o cartão do banco que foi entregue à pessoa da vereadora Aimee Silva, juntamente com a senha, que os assessores da vereadora Aimee sacaram este valor e a quantia de R$500 passou a ser entregue ao depoente no seu local de trabalho, ou seja, no templo da Assembleia de Deus. O que é que você está fazendo, Ailton José Alves, com a nossa igreja? Você perdeu a sensibilidade? Eu disse lá em 2016 que você havia perdido a visão, e agora eu estou dizendo que você, além de perder a visão de Deus, se é que teve algum dia, perdeu a sensibilidade. Vou repetir isso aí. Que os assessores da vereadora Aimee sacavam este valor e a quantia de R$500 passou a ser entregue ao depoente no seu local de trabalho, ou seja, no templo da Assembleia de Deus, pelo assessor da vereadora Aimee, o senhor Emanuel, à época diácono da Assembleia de Deus, quer dizer, envolvendo nessas coisas ilícitas o ministério. Como é que vocês depois abrem a Bíblia
e vão pregar a palavra, ensinar a palavra, doutrinar a igreja com esta falsa santidade. Falsa santidade. E a igreja tendo como santo, como homens de Deus, como santo, como escolhido, como anjo que... Brincadeira, meu irmão, faça isso não. Que, de fato, não sabe qual o destino que a vereadora Aimee dava ao salário de sua esposa. Que a vereadora dizia que este dinheiro era usado, olha só, que a vereadora dizia que este dinheiro era usado nas festividades da igreja e para pagamento de terceiros. Que certa feita pediu a vereadora Aimee que liberasse o 13º salário e também o valor correspondente à restituição do imposto de renda. Que esta lhe respondeu que teria que conversar com a comissão do projeto da cidadania. Os irmãos estão vendo como isso aqui é grave? Ailton José Alves, o que é que você faz sentado aí nessa cadeira da presidência, Ailton José Alves? Você está pensando que Deus é o homem? Você está pensando que a igreja é uma empresa? Meu irmão, faça isso não. Tenha misericórdia de sua alma. Que posteriormente a vereadora lhe disse que não poderia atender aos seus pedidos, quer dizer, dar o 13º e a restituição do imposto de renda que a irmã haveria descontado previamente, uma vez que já ajudava bastante ao depoente e sua esposa, bem como as demais pessoas, que inclusive informa que a declaração do imposto de renda de sua esposa era feita pelo gabinete da vereadora Aimee, que quando da sua indicação para ministro da Assembleia de Deus, a coisa vai engrossando em tal cidade. Conversou com o pastor Ailton José Alves sobre a situação de sua esposa no gabinete da vereadora Aimee, já que a mesma iria lhe acompanhar, que o pastor Ailton respondeu que não se preocupasse que ela iria ficar recebendo este valor. Que, algum tempo depois, a vereadora Aimee Silva comunicou ao depoente que teria exonerado sua esposa, fulano de tal, do cargo em comissão do gabinete, que todo o dinheiro existente na conta de sua esposa foi retirado pela vereadora Aimee Silva, deixando a conta inclusive no negativo, que o depoente comunicou o fato a quem? Ao pastor Ailton José Alves, ao mentor, idealizador, supervisor e coordenador de toda essa trama. Como é que ele tem tempo de ler a Bíblia? Como é que ele tem tempo de orar? Como é que ele tem tempo de jejuar e de buscar a Deus, se envolvendo com todas essas coisas? Que o pastor Ailton José lhe disse que não se preocupasse que iria resolver, que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse que o pastor Ailton José teria mandado ele resolver o problema. Ou seja, eu mando e você obedece, Adalto. Eu mando e você tem que obedecer a Aimee. Que o deputado Adalto Santos disse que não teria conhecimento que a vereadora teria exonerado a esposa do depoente, que o deputado Adalto Santos disse que iria nomear a esposa do depoente como assessora de seu gabinete, tendo realizado o referido ato. E ela morava onde? Fora da capital, no estado, no interior do estado. Que através de Alessandro, chefe de gabinete do deputado, foi entregue toda a documentação da esposa do depoente, que a esposa do depoente foi nomeada para o cargo de comissão de assessora no gabinete do deputado Adalto Santos, que de igual maneira a esposa do depoente continuou recebendo os R$500. E o restante de seus vencimentos mensais ficavam no gabinete do deputado Adalto Santos. Que também seu cartão e senha foram retidos no gabinete do deputado, que o deputado Adalto Santos também solicitou à esposa do depoente que assinasse alguns cheques em branco, a fim de movimentar a conta corrente, que sua esposa permaneceu como assessora do deputado até o mês de março de 2018, do ano passado. Essa maracutaia dentro da igreja, coordenada por Ailton José Alves. Meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Que sua esposa nunca exerceu nenhuma atividade ligada ao gabinete do deputado Adalto Santos. Que quando sua esposa estava lotada no gabinete do deputado Adalto Santos, foram realizados empréstimos no nome da esposa do depoente. Que o depoente e sua esposa tomaram conhecimento desses empréstimos quando começaram a receber ligações de cobrança do banco, que entrou em contato com o deputado Adalto Santos e o assessor Alessandro, e eles disseram que iriam regularizar a situação, que os empréstimos foram quitados. Que depois de toda essa vivência, o depoente e sua esposa comunicaram ao pastor Ailton José Alves que iriam sair da igreja, como de fato fizeram. Que depois de sua saída, recebeu várias ligações de quem? Do pastor Ailton, aliás, do pastor Ailton José Alves, né, que tem do pastor Adalto Santos, mas para conversarem. Aí eu não sei aqui se foi do pastor
ou do deputado Adalto Santos, né, para conversarem. Que o depoente nunca compareceu, que posteriormente foi procurado pelo chefe de gabinete do deputado, então é do deputado ali, não foi de Ailton José Alves, que o pediu para o mesmo reconsiderar sua decisão. Estava com medo, hein? Com medo, hein? Que também foi procurado pessoalmente pelo deputado Adalto Santos com a esposa para, da mesma forma, solicitar que o depoente considerasse sua decisão de sair da Igreja Assembleia de Deus e também para que sua esposa continuasse como assessora do gabinete do deputado Adalto Santos. Estavam com medo de acontecer o que aconteceu. Que, devido à disparidade do que se prega e do que se vive, o que a gente vem falando aqui constantemente, o depoente, agindo de acordo com a sua consciência, resolveu procurar o Ministério Público para denunciar os fatos que, determinado em audiência, a reprodução da mídia eletrônica, ainda foi entregue mais coisa, vem por aí, viu? Porque foi entregue áudios de tratativa, de tudo. Olha, o áudio ficou inaudível lá na hora, mas escutaram com fone de ouvido. Então tá aí toda a situação. Eu quero dizer o seguinte, dá uma mensagem aqui, que não é minha, é de Deus. Todos vocês, obreiros, que vivenciaram e conhecem os ilícitos, desvios de condutas praticados por essa administração, isso no campo político, no campo econômico, no campo eclesiástico, no campo financeiro, compreendeu? Ilícitos cometidos. E vocês calaram-se e saíram. Se vocês são homens de Deus, Deus vai incomodar vocês. Vocês vão ter que abrir a boca e contar tudo. Porque no céu não se chega de qualquer maneira. A única maneira de se agradar a Deus é reconhecendo os erros, se arrependendo, confessando os pecados e pedindo perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará, entendeu, Ailton José Alves? Então, independentemente de você ser o presidente, ter um nome, eu estou dizendo bem claro o que eu disse tanto por indiretamente, agora eu estou dizendo bem claro, se arrependa, porque Deus, por certo, está tendo um encontro com você, porque a igreja não é sua, a igreja é de Deus. E eu quero dizer o seguinte, mais coisas vêm por aí, coisas tremendas, terríveis. Não é blefe, é verdade. Compreendeu, irmãos? Nós temos denunciado e a cada dia que se passa, a gente vai ficando enojado, com náuseas, de ver essas pessoas insistindo de permanecerem dentro da igreja de Deus, praticando esses atos ilícitos, que são vergonhosos até em falar. Não façam isto, se arrependam enquanto é tempo, porque Deus em Cristo tem a misericórdia de todos nós, e a sua igreja, a Bíblia diz, Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eis que com grande zelo estou zelando por Jerusalém, e com grande zelo a vigio, eu mesmo Deus a vigio, de dia e de noite, e a mesma coisa acontece com a Igreja do Senhor Jesus. Então tenham cuidado. A Igreja do Senhor Jesus não é uma instituição material, é uma instituição divina. Eu estou aqui dizendo o que vocês sabem, mas vocês estão com a mente cauterizada, com as mentes cauterizadas. É preciso que eu e outros profetas de Deus falem a verdade que muitos não querem ouvir. Como vocês viram, esta coisa é muito grave. Está aí com provas, irmãos. Eu mesmo peguei, manuseei os contra-cheques, os tratos bancários, que essas pessoas que eram utilizadas para dizerem formalmente que eram funcionários da Câmara Municipal de Recife, da Assembleia Legislativa, e que nunca prestaram um dia de trabalho a essas casas. As suas contas entravam o dinheiro e os extratos estão lá mostrando. No outro dia ou no mesmo dia o dinheiro era sacado e, conforme relato desse pastor, R$500 era dado a essas pessoas, eram dados a essas pessoas, e o montante de até R$12.500, R$8.500 eram usados na partilha sob, conforme denúncia, o comando desses aqui. Vou repetir. Administração geral de Ailton José Alves, participação de Isaac Silva, você, Isaac Silva, escritor de livro, Cândido de Freitas, que grita
prega, ensina, prega santidade. Seu nome, Cândido de Freitas, está lá na Draco. Seu nome, Joel Freitas, está na Draco. Isaac Silva. Vocês não têm a menor condição de continuar dirigindo esta igreja. Vocês têm que, independentemente de investigação, primeiro, se organizarem e devolverem tudo que, conforme a acusação aí, foi furtado do erário público. Pagarem as suas penas conforme o rigor da lei. E não se prevalecer de amizades, do poder político, do poder econômico, para se livrar da pena que há muitos por esse Brasil afora são impostas. As penas são impostas. E vocês querem ficar incólumes diante de uma grave denúncia dessa. E aí, deputado Francisco Eurico, deputado federal, você que defende a probidade lá na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, você que é um combativo a respeito das administrações públicas no tocante a perseguir a corrupção lá fora no governo. O que é que você, deputado federal Francisco Eurico, tem a dizer? Dentro de sua igreja, esses 4 homens aí, que vivem ensinando, admoestando, doutrinando, dirigindo a igreja que você é pastor, ou era pastor, acusados formalmente, você sabe desse depoimento, no Ministério Público, na Polícia Federal e na Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Por quê? Estão sendo acusados de furtar o erário público por aproximadamente 10 anos. Responda ao povo pernambucano que ele elegeu, mas com mais responsabilidade e velocidade. Condene essas práticas, venha a público e diga por que você silencia, por que você se cala. Combate a corrupção lá fora e dentro da sua igreja, você se cala. Responda. A igreja quer saber por que a sua omissão e por que a sua conivência. Por que você se cala, silencia diante dessa gravidade denunciada, praticada dentro da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você também jamais ficará impune diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Tá? Então, irmãos, é obrigação sua. O mínimo que você pode fazer é compartilhar este vídeo. É dar o like e comentar. E quando esses homens estiverem à frente dos cultos, dirigindo, ministrando, gritando santidade e reverência, aí você vai ver a cara de Josué, lhe informando que eles são acusados formalmente na Polícia Federal, no Ministério Público de Pernambuco e na Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, estão sendo acusados de furtar o dinheiro público. Então, eles têm que dar satisfação a você, eles têm que passarem pela disciplina da igreja, independentemente, repetindo, do resultado dessas investigações. Porque as provas são irrefutáveis, são insofismáveis, estão no processo. Que haja acordo de não persecução penal, que haja procrastinação em função do poder político, econômico, não é? Dessas pessoas, e que, porventura, mesmo que eles não venham a ser condenados, mas que diante de Deus estão reprovados. E enquanto mais tempo passarem à frente da igreja, enganando, pregando, ensinando, exigindo o que não vivem, maior, infinitamente maior, será a penalidade imposta por aquele que João viu e tem os olhos como chamas de fogo e que nada se furta aos seus olhos. Que Deus em Cristo a todos abençoe.